Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais uma questão de física, um problema de calorimetria, que envolve troca de calor com mudança de fase, ok? Um estudante retira do congelador um gelo feito por ele, conforme a figura abaixo. Ele faz um buraco no mesmo, que é uma cavidade, com volume aproximadamente de 5 centímetros cúbicos. Em seguida, coloca uma bolinha homogênea de cobre de 30 gramas, que se encontra a 100 graus Celsius. Veja o esquema abaixo. Considere que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Considere também que o calor específico do cobre vale 0,096 calorias por grama grau Celsius e que a massa específica do gelo vale 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, qual o volume total do buraco feito pelo estudante? Pessoal, o que é que acontece aqui? Quem vai derreter o gelo é a bolinha de cobre, mas repare que ela é muito pequena em relação ao gelo. Então, à medida que ela derreter o gelo, eu vou ter gelo derretendo, mas em volta de gelo, do próprio gelo. Ou seja, eu vou ter gelo em fusão, que não vai conseguir subir a temperatura nem baixar abaixo de zero. Ele vai continuar na mesma temperatura, porque à medida que derrete, eu tenho um gelo em volta, eu vou ter o gelo derretendo. E o gelo, quando está derretendo, a temperatura dele é 0 graus Celsius. Mas repara só, o gelo não começa a derreter imediatamente, ele precisa receber uma quantidade de calor para sensibilizá-lo para que ele inicie o derretimento. E professor, é sim, meu querido. Esse calor é chamado de calor sensível, certo? E esse calor vai sensibilizar o gelo para que ele inicie o seu derretimento, certo? A partir do momento que ele iniciou o derretimento, ali eu vou ter um calor latente, que é aquele que vai fazer com que ele absorva todo o calor enquanto sofre fusão, tá? Então, a temperatura final vai ser 0 graus Celsius. Vamos a um gráfico? Olha só. O gráfico que eu coloquei aqui é o seguinte. Aqui no eixo das ordenadas é a temperatura que a bolinha de cobre está. Ela está a 100 graus Celsius. Então, no momento que eu coloco ela no gelo, ela começa a ceder calor para o gelo. Ela vai cedendo calor. Mas à medida que ela cede, o gelo não está derretendo ainda, tá? Esse calor daqui é o chamado calor sensível, que vai sensibilizar o gelo. De repente, após terminar esse todo o calor cedido, que o gelo já recebeu esse calor, ele inicia-se o derretimento. A partir do momento que ele inicia o derretimento, está aqui, ele está totalmente em fusão. Esse é o calor latente. Então tem o calor sensível e o calor latente. A soma desses dois calores dá a quantidade de calor trocada pelo corpo, certo? Ok? Que ela tem que ser zero, né? Então vamos lá. Então, eu tenho aqui os dados do problema: volume inicial, latente de fusão, calor específico do cobre, massa do cobre e o volume da cavidade. O volume da cavidade é o inicial, que é 5, mais o que o gelo vai ceder à medida que o cobre troca calor com ele, né? Que é esse volume final aqui. É ele que eu tenho que encontrar para somar e encontrar a resposta final. Certo, pessoal? Ok, professor. Então vamos lá. Como temos a água e o gelo simultaneamente, a temperatura de equilíbrio vai continuar sendo zero. Aquilo que eu falei. Porque o gelo está derretendo, mas ele continua em volta do próprio gelo. É gelo em fusão. Certo? Então o calor sensível mais o calor latente tem que dar zero. Certo? É a troca de calor. O que é o calor sensível? É a massa do cobre, porque ele é que vai sensibilizar o gelo, né? Então a massa do cobre, da bolinha no caso, vezes o calor específico do cobre, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é essa daqui, que é zero, menos a inicial, mais todo o calor que o gelo vai receber enquanto sofre fusão. Aqui, ó, enquanto ele derrete. Esse gelo aqui que vai derreter e vai aumentar o buraco, né? Porque o buraco ele vai aumentar pelo calor recebido durante a latência, que é o calor latente. Então vamos lá, é massa vezes latente fusão. Então substituindo, massa do cobre é 30, calor específico do cobre 0,096, variação de temperatura é a temperatura final, ele inicia com 100, termina com 0, então é 0 menos 100, mais a massa que eu vou ter aqui de gelo, tá? Que vai derreter, vezes o latente fusão, que é 80. Essa massa de gelo aqui, repare, ele não diz qual é a massa que derrete, tá? A gente vai calcular ela. Então, substituindo aqui os valores, ó, eu vou ter 30 vezes 0,096, vezes 0 menos 100, mais M vezes LF. Esse LF aqui é 80, tá? Então, multiplicando aqui esse vezes esse. Então, pessoal, fazendo então um produto aqui, a multiplicação 30 vezes 0,096, vezes 0 dá 0, menos, vezes 100 vai dar menos 288. Massa, que é M, o LF é 80, né? Tá aqui, né? Passando para lá para o outro lado, fazendo a operação, vai dar 3,6 gramas. Essa é a massa de gelo que
vai ser derretida enquanto troca-se calor com a bolinha de cobre, tá bom? Muito bem, mas ele não pediu isso. Ele está pedindo o volume total do buraco feito. Então aí a gente vai para a seguinte relação. O volume é a massa dividido pela densidade. Não é isso? O volume, então, final vai ser a massa, que é 3,6, dividido pela densidade do gelo. Aqui não é a massa do gelo, que foi derretido. A densidade do gelo não é essa. Então o volume vai dar aproximadamente 3,9 centímetros. Finalmente, calculando o volume da cavidade, é só somar V0, que é 5, com 3,9. Resultado final, 8,9 centímetros cúbicos. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, deem um joinha e até a próxima!